Olá, mentes curiosas! E bem-vindos de volta ao nosso cantinho do universo. Já pararam para pensar no que realmente significa ser curioso? Não estou a falar apenas de querer saber a resposta para uma pergunta de um quiz. Estou a falar daquela comichão na alma. Aquele impulso que nos faz olhar para as estrelas e perguntar: o que há lá fora? É essa curiosidade, meus amigos, que vamos explorar hoje. Pensem nisto. Cada grande descoberta, cada obra de arte que nos comove, cada passo que a humanidade deu para a frente, começou com uma simples pergunta. Começou com alguém que não se contentou com o é assim, porque sim, a curiosidade não é apenas um traço de personalidade, é o motor da nossa existência, a força que nos empurra para além do conhecido, para o vasto oceano do mistério. Vejam o caso da água. Sabemos que ela é H2O, essencial para a vida. Mas a curiosidade leva-nos mais longe. Por que que o gelo flutua, protegendo a vida aquática por baixo? Por que é que a água tem esta capacidade quase mágica de dissolver tantas substâncias? Quando olhamos para um simples copo de água através de uma lente filosófica, ele deixa de ser apenas uma bebida e transforma-se num espelho das complexas e elegantes leis do universo. Cada molécula conta uma história de ligações de hidrogênio, de uma dança cósmica que torna a vida possível. A curiosidade transforma o mundano em maravilhoso. Ou pensem na linguagem. Estamos a usar palavras agora mesmo. Mas o que são palavras? São apenas sons, vibrações no ar, ou símbolos num ecrã. No entanto, elas têm o poder de construir mundos, de partilhar amor de Claire Guerra, de nos fazer rir e chorar. A curiosidade sobre a linguagem leva-nos à filosofia, à psicologia, à história. Como é que os nossos antepassados, há milhares de anos, decidiram que um determinado grunhido significaria leão e outro abrigo? Esta jornada da primeira palavra até a poesia de Shakespeare é a história da própria consciência humana a desdobrar-se. É a prova de que a nossa maior ferramenta não é de pedra ou metal, mas sim a capacidade de questionar e comunicar. Considerem agora o fenômeno do sono e dos sonhos. Passamos um terço das nossas vidas num estado de inconsciência, a viajar por paisagens oníricas que desafiam a lógica. A ciência pode explicar os ciclos REM e a atividade cerebral, mas a curiosidade filosófica pergunta: o que são os sonhos? São ecos das nossas vidas despertas? Mensagens do nosso subconsciente ou portais para outras realidades? Desde as interpretações antigas dos sonhos como profecias até as análises de Freud, a humanidade sempre foi fascinada por este teatro noturno da mente. A curiosidade sobre os sonhos é, no fundo, uma curiosidade sobre nós mesmos, sobre as profundezas ocultas da nossa própria psique. E o tempo? Sentimos-lo a passar a cada segundo. Medimos-lo, organizamos-lo, queixamo-nos da sua falta. Mas o que é o tempo? É uma linha reta que vai do passado para o futuro? Ou é uma ilusão, como alguns físicos e filósofos sugerem? A teoria da relatividade de Einstein mostrou-nos que o tempo é flexível, que pode esticar e encolher. A nossa curiosidade sobre o tempo não é apenas uma questão acadêmica, ela toca no cerne da nossa mortalidade. Se o tempo é relativo, o que significa agora? O que significa viver o momento? Cada relógio que faz tic-tac não está apenas a marcar as horas, está a convidar-nos a uma das mais profundas meditações filosóficas. Até mesmo algo tão comum como uma árvore. Olhamos para ela e vemos madeira, folhas, talvez um lugar para a sombra, mas a curiosidade revela muito mais.
Uma árvore é uma comunidade. As suas raízes comunicam com outras árvores através de uma rede de fungos, partilhando nutrientes e avisos. É uma fábrica de oxigênio, um pilar de um ecossistema. É um arquivo vivo da história, com seus anéis a contar histórias de secas e de estações chuvosas. Quando nos permitimos ser curiosos sobre uma árvore, ela transforma. Sei, num símbolo da interconexão de toda a vida. Percebemos que não estamos separados da natureza, somos parte dela. A curiosidade é, portanto, uma forma de rebelião. É uma recusa em aceitar o mundo à superfície. É uma declaração de que há sempre mais para descobrir, mais para entender, mais para sentir. Num mundo que muitas vezes nos empurra para respostas rápidas e certezas fáceis, ser curioso é um ato radical de humildade. É admitir, eu não sei, mas quero desesperadamente saber. Pensem nas crianças, elas são mestres da curiosidade. O mundo para elas é um fluxo constante de porquês. Por que é que o céu é azul? Para onde vai o sol à noite? Com o tempo, muitos de nós perdem essa chama. Somos ensinados que a curiosidade matou o gato, mas talvez a frase esteja incompleta. Talvez a frase completa seja: a curiosidade matou o gato, mas a satisfação trouxe-o de volta. A satisfação de aprender, de conectar os pontos, de ter aquele momento eureka que ilumina a nossa mente. Este impulso curioso não é apenas sobre acumular factos, é sobre expandir a nossa consciência. Cada nova descoberta, por mais pequena que seja, adiciona uma nova cor à paleta com que pintamos a nossa realidade. Aprender sobre a forma como as estrelas nascem e morrem não nos dá apenas conhecimento de astrofísica. Dá-nos um sentido de perspectiva, um vislumbre da nossa pequenez e, ao mesmo tempo, da nossa preciosidade neste vasto cosmos. A filosofia e a curiosidade são duas faces da mesma moeda. A filosofia nasce da pergunta, e a curiosidade é a energia que nos faz procurar a resposta, mesmo sabendo que a resposta pode simplesmente levar a mais perguntas. E isso é a beleza da coisa toda. Não se trata de chegar a um destino final de conhecimento absoluto. Trata-se da jornada, trata-se de dançar com um mistério. Então, como podemos cultivar esta chama? Começa por prestar atenção. Da próxima vez que beberem um café, perguntem-se sobre a jornada daquele grão. Da próxima vez que ouvirem uma música, questionem como é que aquelas vibrações sonoras conseguem evocar emoções tão fortes. Desafiem as vossas próprias suposições. Leiam sobre um tópico do qual não sabem nada. Conversem com alguém que tenha uma perspectiva completamente diferente da vossa. A curiosidade é um músculo. Quanto mais o usarmos, mais forte ele se torna. E o benefício não é apenas tornarmos-nos mais inteligentes, é tornarmos-nos mais vivos, mais envolvidos com o mundo, mais maravilhados com a incrível tapeçaria da existência da qual somos parte. Ao abraçarmos a nossa curiosidade, honramos a nossa herança como espécie, somos os descendentes daqueles que olharam para o fogo e não viram apenas perigo, mas também potencial. Somos os herdeiros daqueles que mapearam as estrelas para navegar pelos oceanos. Somos o resultado de milhões de anos de perguntas. Portanto, o meu desafio para vocês hoje é este: encontrem algo, qualquer coisa, e sejam implacavelmente curiosos sobre isso. Mergulhem fundo, façam as perguntas difíceis. Deixem-se levar pelo caminho da descoberta, porque, no final,
A curiosidade não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre a transformação que ocorre dentro de nós quando nos atrevemos a perguntar. É sobre manter a nossa capacidade de nos maravilharmos, que é talvez a mais humana de todas as qualidades. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem filosófica. Espero que tenha despertado a vossa própria curiosidade. Se gostaram desta reflexão, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com outros pensadores e subscrever o canal para não perderem as nossas próximas explorações. Continuem a questionar, continuem a explorar e, acima de tudo, mantenham-se curiosos. Até a próxima!